Olá pessoal, vamos dar sequência à nossa aula. Nono ano, Fundamental 2, vamos para a nossa aula 2 de Física. O conteúdo continua sendo cinemática escalar. Cinemática escalar já foi explicado na primeira aula. Um dos conteúdos fundamentais da cinemática escalar é o movimento uniforme, ou também movimento retilíneo e uniforme. Movimento retilíneo e uniforme. O que é isso? Bom, movimento retilíneo e uniforme é um movimento que um determinado corpo ou móvel efetua no decorrer do tempo. Ele vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, mantendo a velocidade constante. Ou seja, a trajetória desse corpo será uma reta. Por isso é chamado de movimento retilíneo. E uniforme, por quê? Porque ele mantém a sua velocidade constante uniformemente no decorrer do tempo. Certo? A velocidade não vai aumentar e nem diminuir, certo? Ao longo do tempo. Ela vai sempre permanecer constante, certo? Vamos aqui, temos aqui um navio de cruzeiro holandês e um trem de grande velocidade, um japonês. Então, essas figuras são puramente ilustrativas. Perceba que tanto o navio quanto o trem, eles, em determinados momentos de suas trajetórias, eles podem efetuar um movimento retilíneo e uniforme. Mais uma vez, só para recapitular. O que é isso? Movimento retilíneo e uniforme é um movimento que o corpo efetua uma trajetória reta, mantendo sua velocidade constante. Ou seja, as posições se mantêm iguais, ou seja, a variação do espaço se mantém igual em intervalo de tempos iguais. Esse caso específico que eu falei por último, isso vai ficar bem mais claro no exemplo adiante que nós veremos. Então isso é movimento uniforme. Uma coisa que é estudada pelo movimento uniforme é a velocidade escalar média, ou velocidade linear média. O símbolo é Vm, V minúsculo, índice M minúsculo. Velocidade escalar média. O que é a velocidade escalar média? Bom, ela é a média das velocidades que um corpo possui em seu movimento, fazendo uma trajetória no espaço ao longo do tempo, ok? Então, matematicamente, a velocidade escalar média é a razão ou a divisão entre a variação do espaço, ΔS, certo? Variação do espaço, o quanto o espaço está mudando ao longo do tempo, né? Então, é o quociente entre a variação do espaço e o intervalo de tempo ΔT, ou a variação de tempo ΔT. Como a gente já viu, variação de espaço é espaço final menos espaço inicial, ΔT. Variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. Então, o espaço dividido pelo tempo vai me dar a velocidade média, ok? Tem uma outra equação que é muito importante para o movimento uniforme, que é justamente, nós vamos ver daqui a pouco. Agora, por que eu coloquei essa figura? Perceba, o velocímetro do carro. O carro vai estar em movimento. Bom, se no decorrer da trajetória o ponteiro permanecer parado em um determinado valor, você vai verificar que o carro se move com velocidade constante.
Ponteiro parado vai indicar o quê? Que o carro está percorrendo distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então, a velocidade média pode ser aferida. E assim, ela pode ser, nesse caso, uma velocidade constante e um movimento uniforme. Ok? Tem uma equação também que faz parte do movimento uniforme, que é a equação horária da posição, ou também chamada de função horária da posição, em relação ao tempo, certo? Mas, em geral, no ano a gente vai trabalhar com equação e não com funções, tá bom? Então, equação horária da posição. O que seria isso? Essa equação, ela vem da fórmula da velocidade média. Então, o que seria? Aqui na velocidade média, você calcula a velocidade linear. Aqui nessa outra fórmula, na equação horária da posição, você vai encontrar a posição de um determinado corpo que está se movendo em relação a um referencial adotado, um referencial inicial, S0, inercial e inicial, podemos dizer assim, S0. E essa equação vai dar posição final, que é igual à posição inicial, mais a velocidade, que é constante, velocidade vezes o tempo. Então, espaço final é igual a espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. E isso é uma equação do movimento uniforme para achar a posição em relação a um referencial, ou a origem, ou ao espaço inicial S0. Ok? Bom, gráficos do movimento uniforme. Lembra que eu falei que a variação da posição vai gradualmente se mantendo constante em intervalos de tempos iguais? É como esse exemplo aqui que a gente vai ver. Tem uma pessoa que sai da posição inicial 0 metro e ela começa a caminhar, começa a correr, certo? Ela vai começar a correr. Então, nesse caso, ela vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Perceba aqui, ó. Ela percorre em 2 segundos, ela percorre 10 metros. Em 4 segundos, ela já percorreu 20 metros. Em 6 segundos, percorreu 30 metros. Em 8 segundos, ela já percorreu 40 metros. Perceba que entre cada ponto, eu tenho uma constante, certo? Ou seja, de espaço, de tempo e também de velocidade, como a gente vai ver depois. Ou seja, aqui 10 metros, aqui mais 10 metros, aqui mais 10 metros e aqui mais 10 metros. Aqui 2 segundos, mais 2 segundos, mais 2 segundos e mais 2 segundos, certo? Então, perceba que você observa uma uniformidade, né, no movimento deste indivíduo, que sai da posição 0 metro para a posição 40 metros, percorrendo essa distância em 8 segundos, certo? Então, a variação de espaço, ela está sendo igual em relação ao tempo, ou seja, ele está percorrendo variações de espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, a cada 10 metros ele percorre em 2 segundos, a cada 10 metros em 2 segundos, e assim por diante. Ou seja, tem uma definição muito importante. O espaço vai aumentando gradualmente com o tempo, ou nesse caso a posição. Ou seja, ele passa por 10 metros, por 20 metros, por 30 metros, até chegar em 40 metros. Perceba que as posições vão crescendo ao longo do tempo. Como as posições vão crescendo ao longo do tempo, esse movimento é chamado de movimento progressivo, porque as posições
vão crescendo gradativamente com o tempo, ok? Por isso é movimento progressivo. Agora suponha que ele fizesse o trajeto inverso, que ele viesse da posição 40 metros até a posição 0. Então, nesse caso, ele estaria percorrendo outro tipo de movimento, ou seja, as posições decresceriam, elas diminuiriam no decorrer do tempo. De 40 passaria por 30 metros, depois por 20 metros, depois para 10 metros, depois para 0. Ou seja, as posições vão decrescendo gradativamente com o tempo. Que tipo de movimento é esse? Movimento retrógrado, ok? Então, o movimento retrógrado é o movimento no qual um corpo vai se mover ao longo da trajetória e as posições ao longo dessa trajetória vão decrescendo no decorrer do tempo, ok? Bom, aqui nós vamos ver a velocidade, o gráfico da velocidade do indivíduo. Perceba, nós vamos montar o gráfico dessas informações aqui, ok? Vamos montar. O que é esse gráfico? É o gráfico do movimento uniforme. Movimento uniforme, movimento com velocidade constante. Então, como é isso? Perceba que aqui eu tenho o espaço e o tempo. Então, esse gráfico aqui que a gente vai descrever é o gráfico do espaço em função do tempo. O gráfico da posição ao longo do tempo. Certo? Então, aqui no eixo vertical, eu tenho o espaço percorrido, ou a posição. No eixo horizontal, eu tenho o tempo gasto para fazer esse trajeto, certo? Que vai desde 0 a 40 metros. Aqui tem 50 e 60, mas aqui é só para efeito de continuidade do gráfico. Mas no exemplo aqui, ele percorreu de 0 metros até 40 metros, certo? Então, aqui, o espaço percorrido saiu de 0, da origem, 0 metros, 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, ok? Então, ele percorreu 10 metros em 2 segundos. Aqui está o tempo, no eixo horizontal. Tempo em segundos, espaço em metros. Então, 10 metros em 2 segundos, 20 metros em 4 segundos, 30 metros em 6 segundos e 40 metros em 8 segundos. O que isso aqui me demonstra? Que a velocidade média é igual, preste atenção, a variação do espaço pelo tempo, ou espaço dividido pelo tempo. Então, espaço dividido pelo tempo vai me dar o quê? A velocidade. Então, a velocidade é linear. Essa linha contínua e crescente não quer dizer que a velocidade está crescendo, aumentando ao longo do tempo. Essa linha aqui, ela é uma reta que indica que a velocidade está permanecendo constante no decorrer do tempo. Quer ver? Espaço dividido pelo tempo é velocidade. Divida. 10 por 2, 5. 20 por 4, 5. 30 dividido por 6, 5. 40 dividido por 8, 5. Perceba, a velocidade está se mantendo constante no decorrer do tempo. Tá bom? Por isso está aqui agora outro gráfico. O gráfico da velocidade em função do tempo. Ou seja, em 2 segundos, 5 metros por segundo vai ser a velocidade. Em 4 segundos, a velocidade vai ser, continuando, 5 segundos. Em 6 segundos, a velocidade permanece 5 metros por segundo, quer dizer, a velocidade permanece constante. Ou seja, em 8 segundos, ela continua em 5 metros por segundo. A velocidade permanece constante. Ela é uma reta linear paralela ao eixo do tempo, ao eixo horizontal. Então, nesse caso, velocidade em função do tempo vai me dar o quê? Velocidade em função do tempo, eu vou calcular e ter o espaço percorrido. Quer ver? Essa área aqui, que vai desde 0 até 8,
de 0 a 8. Essa área aqui, essa figura é um retângulo. Então, qual é a área do retângulo? É a base vezes a altura. Quanto é a altura? 5. Isso, 5 metros por segundo. É aqui, ó, essa reta. 5, ó. 5 metros por segundo é a velocidade que se permaneceu constante, que se manteve constante no decorrer do tempo. Então, 5 vezes 8, 5 vezes 8, 40. Então, o espaço percorrido, 40 metros. É o espaço percorrido pelo indivíduo, ó, 40 metros. Então, esse gráfico aqui é o da velocidade em função do tempo, certo? Multiplicando a velocidade pelo tempo vai me dar o espaço percorrido. Então, nesse caso, a velocidade é constante, vai me fornecer o espaço. Vamos para o primeiro exemplo. Bom, ao passar pelo marco quilômetro 200 de uma rodovia, um motorista vê um anúncio com a seguinte inscrição: abastecimento a 30 minutos, né, e restaurante a 30 minutos. Considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco quilômetro 245 desta rodovia, então podemos concluir que o anúncio prevê para quem está no carro, né, na estrada, trafegando, que ele vai chegar no destino, ou seja, nesse posto, com que velocidade média? Você vai chegar em 30 minutos, mas vai precisar de que velocidade para chegar ao posto? Calcule a velocidade em quilômetro por hora. Então, qual é a velocidade que ele tem que manter para sair do quilômetro 200 e chegar no quilômetro 245 em 30 minutos? Vou usar a fórmula da velocidade média. Então, quanto é que é o espaço final? Quer dizer, S0, espaço inicial. Quanto é que é o espaço inicial? Está no quilômetro 200. 200 quilômetros. Quanto é que é o espaço final? Ou seja, aqui é onde está a placa, onde ele viu o anúncio. Quilômetro 200. Aqui é onde está o posto. Quilômetro 245. Espaço final, 245 quilômetros. Quanto é a variação de tempo? Vamos lá. Ele vai ter que fazer esse trajeto em 30 minutos. Ou seja, eu tenho que transformar minuto em hora, ok? Para ficar a velocidade em quilômetro por hora. A unidade vai ser, a unidade de velocidade é quilômetro por hora, aqui, nesse caso, ok? Então, 30 minutos é 0,5 horas. Vamos jogar isso na fórmula da velocidade média. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, qual vai ser a velocidade do carro para fazer esse trajeto? Espaço final menos espaço inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Quanto é que é o espaço final? 245. Espaço inicial, 200, dividido por quem? Pela variação de tempo. Como ele não deu o tempo inicial, então a variação de tempo já foi 0,5 horas. Ou seja, só tem o tempo final, né? Então, isso aqui vai ser igual a 245 menos 200, 45 quilômetros, ok? Aqui eu não coloquei as unidades porque eu deixei para colocar aqui, certo? Então, 45 quilômetros dividido por quem? Por 0,5. Então, 45 dividido por 0,5 e quilômetro dividido por hora. 45 dividido por 0,5, 90. Qualquer número dividido por meio, pela metade ou por 0,5, é só multiplicar o numerador por 2. Então, 45 vezes 2 é 90, ou 45 dividido por 0,5, 90. A unidade, quilômetro por hora. 90 km por hora, 90 km por hora é o que o carro que está trafegando na rodovia precisa ter de velocidade para chegar no restaurante e abastecer durante 30 minutos. Em 30 minutos ele tem que chegar lá
mantendo uma velocidade constante de 90 km por hora. Vamos para o exemplo 2. Presta atenção. Um avião de passageiros em voo de cruzeiro, numa altitude de 30 mil pés, manteve uma velocidade constante de 840 km por hora entre os pontos A e B de seu percurso. O intervalo de tempo para este trajeto que ele efetuou especificamente foi de 45 minutos para sair do ponto A para o ponto B. Então, isso estava previsto no mapa de navegação do copiloto, que foi verificado pelo transponder do avião e depois foi confirmado pelo controlador de voo na torre de controle com o radar de localização, ok? Portanto, com base nessas informações, determine a distância percorrida entre os pontos A e B pela aeronave no percurso durante esse período. Quanto foi esse período? 45 minutos, que saiu do ponto A para o ponto B, mantendo uma velocidade constante de 840 km por hora. Então, o que ele pede para calcular? Calcule a distância percorrida entre esses pontos, A e B. Que fórmula eu tenho que usar para resolver essa questão, pessoal? Esse exemplo, hein? Ele está pedindo velocidade média? Não. Ele está pedindo o quê? Espaço percorrido ou distância percorrida. Certo? Distância percorrida. Então, qual fórmula eu tenho que usar? A função horária da posição ou equação horária da posição. Como é ela? Essa fórmula aqui, ó. S igual a S0 mais V vezes T. Alguns professores tentam utilizar essa equação para efeito de memorização, uma regrinha, que às vezes eles utilizam no lugar do zero a letra O. Aí fica S igual a SO mais VT, ou seja, só VT, né? Para memorização. É uma brincadeira que eles fazem, certo? S igual a S0 mais V vezes T. Essa é a fórmula da equação horária da posição. Você vai encontrar o espaço percorrido durante esse tempo de 45 minutos, mantendo a velocidade de 840 km por hora. Vamos resolver isso. Então, você vai tirar esse S0 daqui e trazê-lo para antes da igualdade. Ele vai trocar de sinal e ficar negativo. Então, S menos S0 igual a V vezes T. Então, o que é S menos S0? É a variação do espaço, que é igual a velocidade vezes o tempo. A variação do espaço é quanto é a velocidade do avião? Se manteve constante, 840 km por hora. Vezes quem? Repara, velocidade. Então, no lugar da velocidade, eu substituo por isso aqui, ó, 840 km por hora. Velocidade vezes o tempo. Então, no lugar do tempo, o que é que eu coloco aqui, ó? No lugar do tempo, ó, 45 minutos. No lugar da velocidade, que está multiplicando o tempo, é velocidade 840 km por hora vezes 45 minutos. Repara, aqui tem hora, aqui tem minuto. Hora no denominador e minuto no numerador. O que é que eu tenho que fazer? Tem que deixar tudo igual. Ou deixa tudo igual em hora, ou deixa tudo igual em minuto. Então, faça a conversão. Quanto é que tem uma hora? Ó, eu repito 840, está aqui. Quilômetro eu deixo, que vai ser a unidade de medida da distância percorrida. Então, no lugar de hora, eu coloco 60 minutos. 1 hora, 60 minutos. Que vai multiplicar quem? 45 minutos. Aqui é o tempo, é o T, tempo T. Então, você vai dividir, ó, minuto divide por minuto. Minuto dividido por minuto é 1. Ou seja, 2 dividido por 2 é 1, ok? Então, qualquer coisa dividida por ela mesma vai ser 1, ok? Então, eu vou cancelar
na verdade, minuto por minuto. Então, vou ter o quê? O que vai me restar? ΔS, variação de espaço, 840 vezes quilômetro. O que eu fiz aqui, ó? 45 é divisível por 15. Quanto é 45 dividido por 15? 3. 60 também é divisível por 15. Se divide em cima por 15, divide embaixo também por 15. Ok? 45 por 15 é 3. 60 dividido por 15 é 4. E agora eu vou fazer a multiplicação, olha. Certo? 3 vezes 840. O quilômetro você deixa. 3 vezes 840, 2.520. Que vai dividir por 4. 2.520 dividido por 4 vai dar o quê? Portanto, sinalzinho de portanto, a variação de espaço, ou espaço percorrido pelo avião entre os pontos A e B, mantendo uma velocidade constante de 840 km por hora e fazendo esse trajeto em 45 minutos, né? Ou seja, 3/4 de hora. Então, nesse caso, o espaço percorrido foi de 630 quilômetros. Esse foi o espaço percorrido entre os pontos A e B pelo avião, ok? A unidade é o quilômetro. Agora vamos para uma regrinha básica, muito interessante, muito importante, para conversão, efeito de conversão. Se você quer transformar quilômetro por hora para metro por segundo, é simples, é só dividir por 3,6. Se você quiser fazer o processo inverso, é só multiplicar por 3,6. Ou seja, para transformar, para converter metro por segundo em quilômetro por hora, ok? Metro por segundo em quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Para transformar quilômetro por hora em metro por segundo, você vai dividir por 3,6. Essa é a regrinha básica, certo? Depois eu explico com calma por que isso acontece, certo? Mas em tese, 1 quilômetro, 1.000 metros. 1 hora, 3.600 segundos. Então, vai ser 1.000 metros dividido por 3.600 segundos, certo? Ou seja, o fator aí é 3,6, certo? O fator de mudança de conversão. Para transformar quilômetro por hora em metro por segundo. Vamos fazer aqui mais um exemplo só para finalizar nossa aula. Você vai dizer assim, tomando como base o exemplo 1, estabeleça a conversão da grandeza física velocidade escalar média, que foi obtida lá no exemplo 1, né? Que você vai fazer a conversão dessa velocidade para o sistema padrão internacional de unidades. Ou seja, o espaço no sistema internacional de unidades é medido em metro. O tempo é medido em segundos. Essa é a regra básica. Então, a velocidade, de acordo com o sistema internacional de unidades, tem que ser medida em quê? Em metro por segundo. Então, você vai fazer a conversão, né? Do exemplo 1, que o resultado foi 90 km por hora. Você vai ter que transformar para metro por segundo. Faça essa transformaçãozinha aí. Vamos fazer. É só pegar o quê? 90 km por hora, foi o resultado. Você vai dividir por 3,6. Então, a velocidade média foi 90 km por hora, né? Lá do exemplo 1. Do carro que estava passando pela rodovia, passou pela placa e até chegar no posto de abastecimento do restaurante. Então, você vai pegar 90 km e converter, transformar para metro por segundo. 90 km por hora em metro por segundo, é só dividir 90 por 3,6. Quanto é que vai dar isso aqui? 90 dividido por 3,6, 25. Ou seja, 90 km por hora é a mesma coisa que 25 metros por segundo. Ok, pessoal? Próxima aula nós faremos
exercícios. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.